Bom, boa noite, pessoal. Vamos então iniciar mais uma unidade curricular do curso, né? Então a gente encerrou lá Fundamentos de Refrigeração e Climatização. É, Bom, pessoal, e como é que está organizado aí? Deixa eu compartilhar a tela e mostrar a plataforma para vocês. Bom, pessoal, essa selo é bem rápida. Vocês viram, então, ela começou aí no dia 4 e vai até o dia 19. Ela tem uma atividade que vocês vão fazer à distância. Ela tem vínculo com o encontro presencial, eu vou mostrar aí para vocês. E a gente vai ter, pessoal, duas web aulas, certo? Uma hoje e a outra na próxima semana, certo? Aí, depois do dia 19, a gente vai para a terceira unidade curricular, que é Comandos Elétricos Aplicados, certo? Então, pessoal, eu vou falar primeiro da atividade, depois eu vou falar aí do conteúdo, certo? Eu creio que a Shirlane já falou um pouco, mostrou aí com vocês aí no grupo. É, Aí, pessoal, tem os dois grupos aí de WhatsApp, porque eu achei que não tinha o grupo oficial, a Shirlane me colocou no oficial ali e a gente fez aqui um do EAD. Pessoal, de qualquer forma, tá lá o meu número, caso queiram entrar em contato comigo pessoalmente, me chamar no privado, não aguardem, certo, pessoal? Não espere, pode me chamar. Não tenho problema nenhum em responder vocês, certo? Eu disponibilizei meu contato justamente para isso, para a gente ficar mais próximo aí, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou falar da atividade que vocês têm que entregar aqui. Então, é uma atividade que vai valer 49 pontos. Deixa eu falar dela aqui. Então, ela está aqui, ó, descritivo SAP. Então, pessoal, ele tem essa. Vamos ler aqui e ver o que se pede. Então, tá aqui, ó, instalando resistências elétricas. Então, aqui, senhor João, proprietário de um galpão comercial. Deixa eu aumentar o zoom aqui, pessoal, para ficar melhor. Senão fica meio. Deixa eu ver se aumenta. Isso. Então, proprietário de um galpão comercial de grande porte, ele tem 50 metros de comprimento, pretende transformá-lo em um espaço para a realização de eventos festivos. Para concretizar seu projeto, seu João precisa instalar 6 equipamentos de ar-condicionado tipo piso-teto, para que todo o ambiente seja climatizado. Então, seu João entra em contato com a empresa em que você trabalha para contratar um técnico de maneira a analisar as instalações elétricas e verificar a viabilidade de realizar a instalação dos aparelhos. Depois de uma visita preliminar, o eletricista responsável pela implementação da rede elétrica dá o parecer ao Sr. João. Então, lá, Sr. João, existe somente um ponto de distribuição para o local das instalações e a distância a percorrer com os cabos condutores é de cerca de 70 metros. Após a análise do eletricista, ele reportou a situação ao diretor do setor de implementação. Preocupado com a situação, o diretor solicita que você realize um experimento com a finalidade de avaliar as possibilidades de alterações nas grandezas elétricas envolvidas. Tensão, corrente, resistência e potência. Esse aqui, né, pessoal, é o que a gente vai estudar, né? O nosso objeto de estudo é justamente as grandezas elétricas ao longo do circuito, bem como os possíveis efeitos prejudiciais sobre a capacidade de trabalho das máquinas instaladas. Para isso, você deverá realizar experimentos simulando a situação do futuro circuito elétrico necessário quanto ao dimensionamento dos condutores. Então, pessoal, vão ser as duas etapas. A primeira etapa que vocês vão fazer, ela é no presencial, que é o professor vai fazer um diagnóstico e reparo, né, no encontro presencial. Então, eles vão simular, vocês vão trabalhar a parte de grandeza elétrica e um pouco de dimensionamento. E aqui, pessoal, a etapa à distância, vocês podem fazer da mesma forma lá, o professor vai separar vocês em grupos, vai ser de 3 pessoas, mas talvez ele separe mais ou menos. Aí com os mesmos grupos, pessoal, eu também estimulo que vocês façam em grupo, só que peço assim, na hora de fazer a entrega, cada um entregue o seu individual para eu poder atribuir as notas, senão eu não consigo atribuir a nota para cada um, certo? Então, o que vocês fizerem lá na aula, pessoal, né? O que foi feito na aula,
vocês vão fazer um relatório, né? Então, tem justamente, está falando aqui, um relatório com diagrama elétrico. Então, tudo que o professor fizer lá, vocês puderem fazer anotações para depois fazer o relato de aula, se quiserem tirar foto, melhor ainda. Então, a tarefa de vocês aqui, pessoal, na etapa EAD, claro, né, vocês vão estar dependentes da aula presencial, certo? Então, é simplesmente fazer um relato de aula. Então, está vinculado com a aula presencial. Vocês vão fazer um relatório, certo? Vocês vão fazer um relatório. Pode ser, pessoal, manual, pode fazer escrito. Se quiser fazer digital também, fazer o envio. Só fazer o envio aqui, certo, pessoal? Fiz o envio, ó, vem aqui, ó, envio SAP, né? Ah, como é que eu faço o envio aqui, ó? Deixa eu supor aqui que eu sou o aluno, né? Então, eu vou fazer o. Vamos supor aqui, ó, estou como aluno. Então, vou adicionar o envio. Aí aqui é só Aí, clicar e arrastar. Pode ser imagem, né? Pode ser uma não, foto, falando, pode colocar, ser digital, qualquer tipo fala de em arquivo, página pessoal, inicial. que eu consiga ler e atribuir a nota para vocês. Aí aqui, pessoal, supondo que vocês estão acessando do computador, abrir aqui o Windows Explorer, né? Vamos supor aqui que eu. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui, salvo as mudanças. Tá vendo? Enviado para avaliação. Depois eu vou aqui atribuir a nota para você. Aí deu a nota, ele fala aqui qual que é a nota. Outra coisa, pessoal, muitos aí, eu creio que muitos de vocês estão preocupados com aquela barrinha de progresso. Eu não sei se eu já falei, não se preocupe com aquilo, pessoal. Eu vou remover o envio aqui. Aparece uma barrinha de progresso. Não se importem com aquilo, pessoal. Se tiver a 30, 10%, aquilo ali não faz diferença. O que que faz diferença, pessoal? Vou mostrar para vocês. É justamente aqui, ó. Vou colocar de novo como aluno só para vocês terem uma ideia. O mais importante é a nota, pessoal. Você vem aqui, ó, curso, vem aqui em notas. O mais importante aqui, ó, notas. É a nota de cada UC. Então aqui, tá vendo? Aqui tá seu nome e aqui tem as notas, tá vendo? A sua nota vai aparecer aqui no final, ó. Ou aqui, ó, na verdade, vai aparecer aqui. Aí a nota aqui, pessoal, tem que estar acima de 70. Se você tiver abaixo de 70 pontos, você está reprovado. Então, observa nessa questão. Aqui, pessoal, vai estar 49, mas vai também somar com a nota lá do presencial. Então, é 49 pontos da etapa EAD com 51 pontos do presencial, certo? Soma para dar os 100 pontos. Deu 70, acima de 70, aprovado. Então, mais uma vez, pessoal, não se preocupe com aquela barrinha de progresso. Eu quero ver todas as minhas notas. Aí você clica aqui, ó, relatório geral. Aí, o relatório geral, claro que, pessoal, tá meu perfil, né? São tudo aqui que tá inscrito, mas vocês vão aparecer as UCs que vocês estão inscritos. Que no caso é Fundamentos de Refrigeração e Climatização, que foi o primeiro C, essa agora, né? Fundamentos de Eletricidade. A próxima, que é Comandos Elétricos Aplicados, e a outra que é a refrigeração e climatização industrial. Né? Então, pode ficar tranquilo com relação a essa questão lá daquela barrinha de progresso. Mais importante é as notas. Certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida, questionamentos? Pode falar, pessoal, sem nenhum problema aí. Pode falar, pode manifestar aí. Bom, pessoal, estou aqui para ouvir vocês. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, pode me interromper aí, pode ativar o microfone, pode apertar isso aqui também, ou levantar a mão, que aí eu vou saber, tá vendo? Ó, eu sei que vocês estão me acionando. Então vamos lá, pessoal. Então vamos partir então é, para nossa matéria de estudo aí. Bom, então, pessoal, para falar das grandezas elétricas, né? É, o que que são as grandezas elétricas? São aquelas grandezas fundamentais, né, as básicas para poder entender o fenômeno da eletricidade. Então, para eu falar dessas grandezas, pessoal, primeiro eu preciso falar um pouco do modelo atômico, né, um pouco lá de como é que é o nosso, deixa eu gosto de ficar rascunhando, pessoal, deixa eu só ver aqui deixa eu abrir aqui
Só um minutinho. Bom, então, pessoal, a gente tem que remeter o nosso modelo atômico atual. Nosso modelo atômico atual, pessoal, o que que é? A gente tem um núcleo, né? Então, a gente tem um núcleo aqui com vários, né? A gente tem um núcleo e tem a chamada eletrosfera, né? Então, a gente tem as onde tem os elétrons, né? Então, a gente tem, pessoal, o nosso modelo atômico, a gente tem um núcleo, né? Então, a gente tem um núcleo que é formado pelos prótons mais os nêutrons e umas partículas bem menores que orbitam em torno desse núcleo, que é a eletrosfera. Então, o próton ele tem carga positiva, os nêutrons, pelo próprio nome não têm uma carga, e os elétrons têm carga negativa. Então, na natureza, né, pessoal, os átomos ali têm esses elétrons circulam livremente. Dependendo da característica, essa eletrosfera ela vai ter uma atração maior ou menor por esse núcleo. Se ele tiver uma atração menor, então esse elétron tem uma menor facilidade para desgarrar e para as outras eletrosferas. Então ele pode orbitar. Então essa carga ela tem um livre, como diz, uma livre circulação. E quando eu quero então ordenar esses, então eles vão movimentar de forma aleatória. Agora, quando eu quero fazer eles de forma ordenada, né, de forma ordenada, eu preciso então de uma primeira grandeza elétrica que é a tensão. O que que é a tensão? A tensão elétrica, o que que ela é? Aquela força capaz de movimentar, né, a carga de um ponto ao outro, né, sempre lembrando que as cargas ela tendem de um ponto de maior tensão para um ponto de menor tensão, por isso que chama tensão elétrica, é a força para atender ao equilíbrio. Posso dar um exemplo bem parecido que a gente vai ver também na parte de calor, né, na área de refrigeração, como eu falei, o calor. O que que é o calor? É a energia térmica em trânsito. Então, a gente tem dois corpos, né, dois corpos com temperaturas distintas, e o calor é a energia térmica em trânsito. Então, o calor ele sempre vai fluir de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura até atingir o chamado equilíbrio térmico. A tensão elétrica da mesma forma, só que a tensão eu sempre vou manter esse chamado desequilíbrio para poder o que sempre ficar mantendo uma corrente circulando nessa fonte de tensão. É o que acontece né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, na nossa tomada que a gente tem, né, na nossa tomada que a gente tem ali na nossa casa, na nossa residência, na indústria, é uma fonte de tensão que é gerado, né, é gerado distribuído pela concessionária. Então, eu tenho aquela fonte de tensão, porque quando eu precisar de alguma demanda energética, ligar um computador, ligar um chuveiro, qualquer tipo de aparelho, eu tenho aquela fonte ali disponível. Aí, quando eu plugo uma tomada, plugo ali na tomada, eu estou fechando um circuito, e esse circuito então vai fazer gerar uma corrente, vai funcionar o equipamento, o meu consumidor final, o que quer que seja, um computador, carregar um celular, um automóvel hoje, né? Que mais? Qualquer aparelho que a gente tem, né, tem uma demanda ali energética. Então, essa é a tensão elétrica. A tensão, pessoal, ela tem duas origens, ela tem duas fortes, né? Ou ela é alternada, que é essa que a gente tem na nossa residência, ou contínua, né? A contínua é utilizada nos aparelhos eletrônicos. Então, por exemplo, o computador ali, sua parte eletrônica, ela trabalha com uma baixa tensão e uma tensão e uma corrente contínua. Então, mas como é que uma tensão alternada vai transformar numa tensão contínua? Eu tenho um conversor dentro do aparelho ali, que ele converte, né? Ele converte, né? Além de converter a tensão alternada para contínua, aí qual que é a diferença, né, pessoal? A tensão contínua, ela é assim, ó. Então, o que que eu tenho? A tensão alternada, vamos supor que eu tenho aqui, então, eu tenho uma amplitude e é senoide, né? Então, aqui por isso que chama de tensão ou corrente alternada. Então, aqui eu tenho tensão e aqui eu tenho tempo, né? Então, ela vai alternar ao longo do tempo. Já a contínua, né, a tensão contínua, assim como a corrente, de fato ela é contínua, ela é constante ao longo do tempo. Então, aqui é um círculo, é um gráfico aqui, né? Tensão, função do tempo. Então ela é contínua. Então, por exemplo, meu computador ele usa esse sinal aqui, ó, é uma tensão contínua. Só que o que chega na rede ele é alternado. Então eu preciso converter, eu faço uma conversão. Tem um aparelho que faz essa conversão
tensão alternada para contínua, além disso ele diminui a tensão, porque geralmente é uma tensão também muito mais baixa, uma corrente igualmente baixa. Então eu tenho conversores aqui que vai fazer o meu computador trabalhar numa tensão, numa corrente menor. Certo? Então, pessoal, da tensão, para ter a corrente elétrica, eu preciso justamente da tensão, porque a corrente é justamente o movimento ordenado de elétrons, que vai sempre de um ponto de maior tensão para o outro de menor tensão, certo? Então, essa é a corrente. Então, aí a gente, por exemplo, falando aí das fontes de tensão, por exemplo, bateria de carro também é uma fonte de tensão, né? Então, por exemplo, no carro, né, pessoal, para as demandas energéticas do carro, então, por exemplo, farol, limpador de para-brisa, qualquer demanda que eu tenho de eletricidade no carro, eu preciso da fonte de tensão para gerar a corrente, essa corrente vai fazer movimentar a demanda. A mesma coisa vale, por exemplo, na nossa casa e também, por exemplo, até um controle remoto. Por exemplo, o controle remoto, o que que é? A gente, né, você aperta o botão, você vai fechar um circuito. Fechou um circuito, tem que ter uma corrente. Para gerar essa corrente, eu preciso da fonte de tensão, que é o que? A pilha. Então, se apertou, ele tem ali. Então, a fonte de tensão vai gerar a corrente que vai, né, fazer a demanda ali que você apertou. Você vai ligar a televisão, é uma ação. Aumentar o volume é uma ação, diminuir o volume é uma ação, trocar de canal é uma outra ação. Então, para cada botão que você aperta lá no controle, você está o quê? Você está colocando um circuito, né? Você está movimentando um circuito, fazendo um circuito acionar, certo? Então, isso é pela corrente elétrica, através da tensão e a corrente elétrica. Uma outra grandeza que a gente precisa saber também, pessoal, é a resistência. O que que é a resistência elétrica? A resistência, ela é como o próprio nome fala, é a oposição, ou seja, ela resiste à passagem da corrente elétrica que certos materiais possuem, né? Então, para que serve a resistência elétrica, né? Para fazer um controle de corrente. Então, por exemplo, na eletrônica, por que que eu uso um resistor, né, uma resistência? Para poder controlar a intensidade, tanto de tensão quanto de corrente, para uma certa forma, uma proteção de um componente. Geralmente, componentes eletrônicos são extremamente sensíveis com uma corrente e uma tensão relativamente alta. Pode ser que até a própria tensão da fonte do sistema eletrônico, geralmente é 12 volts, já é alta dependendo do equipamento eletrônico, tamanho é sua sensibilidade. Então, para fazer o controle da tensão e da corrente que vai passar ali, o que que eu vou utilizar? Uma resistência. Aí dentro da eletrônica, por exemplo, eu vou ter, o que que eu vou ter então ali? Uma intensidade, conforme a intensidade eu vou controlar a tensão, né? Eu vou mudar, né, vou mudar, perdão, vou mudar então ali a tensão, certo? E outra função também da resistência, né, pessoal? Então, por exemplo, pelo fato da corrente estar passando ali, ela está tendo oposição, o que que gera ali? Gera um choque, e esse choque, né, entre as cargas, o que que vai gerar? Vai gerar um aquecimento, que a gente chama de efeito Joule. Então, o efeito Joule faz justamente aquecer, né? Então, você pode ver que onde tem alta resistência, aquece, então gera um calor. Então você pode utilizar isso para algo útil. Então, por exemplo, você pode utilizar isso para esquentar a água. Então, onde a gente vai ver isso? No chuveiro elétrico a gente utiliza. Então, é uma resistência, a corrente passa ali, então ela fica difícil, ela passa, ela gera o calor. Esse calor, então, eu posso passar água e esquentar a água. Posso utilizar também churrasqueira elétrica, air fryer, também é uma resistência que está ali, né, que usa para esquentar ali, no caso, você utiliza para esquentar um alimento, cozinhar um alimento. Também é utilizado, essa é a função da resistência. A resistência também, pessoal, ela está também correlacionada com relação ao condutor. Então, quando a gente fala assim, condutor ideal, quer dizer que é aquele condutor que não tem resistência, só que a gente sabe que não existe o chamado condutor ideal. Por quê? Por melhor que seja o meu material, então, por exemplo, o cobre é o mais utilizado, porque ele é um bom condutor, além de ser um bom condutor elétrico, ele é um bom condutor de calor. Então, ele tem uma baixa resistividade, então ele é um bom condutor, mas mesmo assim ele não é ideal. Então, por exemplo, quem já viu, né, uma máquina ali que consome muita corrente e
coloca a mão próxima ali ao cabo, por mais que ele esteja encapado, você vê ali um calor. Por quê? É a própria resistência, o próprio fio, né, ao longo ali do seu comprimento da sua área, ele vai dissipar um calor, ele vai esquentar. Então, logo ele também ele vai ter uma resistência associada a ele. E essa resistência, pessoal, ele tem então uma relação, ó, que é essa relação aqui, ó, o L sobre A. Então ele tem relação com a resistividade. A resistividade é característica do material. Então cada material vai ter uma resistividade distinta. Então, por exemplo, materiais bons condutores, ou seja, um bom condutor elétrico vai ter uma resistividade baixa. Então, o exemplo do cobre e do alumínio. Agora, vão ter elementos, né, elementos na natureza aí que vão ser péssimos condutores. Eles vão atuar, por exemplo, como isolante elétrico. Então, por exemplo, a borracha, né, é um exemplo disso. Então, ele vai ter uma alta resistividade. Então, ele não vai ser um bom condutor elétrico. E a relação também, pessoal, com relação principalmente, então, a relação da resistência com o comprimento, que é o L, e a sua área de seção transversal. Então, ele é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a minha resistência, e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto menor essa minha área aqui, ó, maior é a minha resistência. Então, se eu aumentar a resistência, se eu aumentar a área, eu posso diminuir a minha resistência. Só que também tem uma relação que se aumentar demais e o comprimento também ficar muito grande, a resistência, né, fica. Então é uma relação aí, pessoal, que você tem que achar aquele valor ótimo. Vai ter um momento que você vai ter que ter uma melhor relação entre a área de seção transversal e o comprimento, onde vai oferecer a menor resistência. Certo? Aceita o Josué aí, professor. Oi, não entendi. Aceita o Josué aí. Uai, tá aberto. Ele entrou, será que ele entrou no link certo? Tá, porque eu tirei toda a restrição, ó. Vou até mostrar aqui, já tá. Quando eu coloco aqui, ó, sei lá, todo mundo aqui eu já pus para todo mundo ignorar o lobby, nem precisa de eu colocar. Será que o link tá certo? O link é esse aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. tá dando. Ixi, tá É dando um porque erro. mandaram. Oi? Tá melhor? Ele tá. Aceita, Agora aceita aí, sim. professor. Aceita. É porque mandaram um link lá no grupo. Aí eu acho que eles estão tentando entrar por aquele link. Deixa eu Mas eles pegar o têm que link. entrar no site do Senai, na plataforma, e acessar o link da plataforma, porque aquele link lá do grupo não tá dando certo de entrar mesmo, não. Mas aquele link é o mesmo do grupo lá, pessoal. Ó, tá aqui, inclusive, ó. É o mesmo, esse é o meu, é rigorosamente o mesmo link. Eu nem mudei, não. Só mudo de UC. Talvez vocês estão usando de fundamento de refrigeração, tá vendo? Esse mesmo link aqui, ó. Olha a imagem aí, professor, como é que tá aqui, ó. Não, ele vira a câmera. Olha. Olha, você entrou, ó. Pega esse link. Vou jogar o link aqui, pessoal, no chat, ó, inclusive. Vou jogar ele aqui, ó. Fui lá pelo. Foi por aí jogar mesmo. Foi por aí mesmo. Ele tá esse esperando mesmo. o senhor aceitar, só para poder entrar na aula. Isso. Não, quer ver? Eu vou entrar no outro link lá. Quer ver? Vou provar que o link tá. Quer ver? Só um minutinho. Vou ver, vocês vão ver aqui em espera. Espera só um minutinho aí. Espera aí, pessoal. Eu vou. Pedro fala assim, eu tô assistindo contigo, só pra... Quer ver, pessoal? Qualquer coisa, eu tô assistindo. Colocar ele assistir comigo, se não der certo, ele vai ficar assistindo aqui mais eu. Só para Ah, marcar a presença dele.
Não, não, sem problema. É porque provavelmente está com o link. O link é esse daqui, ó, esse que eu coloquei no chat. Vou até colocar de novo. Porque talvez deve estar entrando no link da UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. É porque geralmente, pessoal, eu quando É mudo no de outro. UC, eu troco o E link eu até acho para que é isso não. aí mesmo. No outro grupo. Ele entrou errado mesmo. Foi no link errado. É, então tem que ser na UC Fundamentos de Eletricidade. Isso. Bom, pessoal, então, enquanto o Josué entra, aí, vamos fazer um exemplo aqui, ó, dessa fórmulazinha que eu mostrei. Deu certo aí? Não, você pode continuar aí. Eu tô aqui do lado do Bolívia aqui, a gente consegue. Tá, então você Olha está só. acompanhando aí, né? Não, então beleza. Bom, o Entrou mais nesse? importante aí, Ah, pessoal, vocês conseguiram acompanhar aí. Vocês conseguiram acompanhar, o mais importante. Então vamos lá. Continuando aí, então vamos fazer esse exemplinho aí de. Então vamos lá. Determine a resistência elétrica de um material condutor que possui 10 metros de comprimento e seção transversal igual a 0,5 milímetros quadrados. Eu tenho aqui a resistividade desse condutor, que é 1,58 vezes 10 a menos 8. Então vamos lá, o meu material ele tem um comprimento L de 10 metros, ele tem uma seção transversal área de 0,5 milímetros quadrados, certo? E a minha área, a resistividade desse condutor é 1,58 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Bom, pessoal, então aqui ó, a gente tem que colocar na mesma unidade de medida. Se aqui tem metros, aqui tem milímetros, eu vou passar isso aqui para metros, ou posso passar aqui metros para milímetros. Só que como minha resistividade está em metros, eu vou passar então a minha área de milímetro quadrado para metro quadrado. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu posso usar o método da tabela. O método da tabela é o mais simples a gente entender como fazer essa conversão. Então, vamos fazer a tabela aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, certo? Bom, e quando é quadrado, pessoal, tem que colocar tem que fazer uma separação dentro do. Então, eu faço essa divisão aqui. Então, a vírgula está na casa do milímetro quadrado e aqui é 0,5. Para converter, pessoal, eu vou colocar para metro quadrado a vírgula aqui, colocar um zero e vou preencher de zero aqui, ó. Então eu preencho aqui, ó, e aqui eu vou apagar a vírgula porque minha vírgula está aqui, ó. Então eu vou apagar a vírgula. Então 0,5 milímetros quadrados, ele é, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Então aqui, ó, agora eu vou colocar aqui, ó, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vou colocar aqui, então a resistência é igual a resistividade, é 1,58 vezes 10 a menos 8, vezes aqui é 10, dividido pela área. Então aqui eu conto, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Então aqui, pessoal, vamos primeiro fazer 1,58 dividido por 0,000005.
Então, vamos fazer a conta aqui, ó, 1,58, vou dividir então por 0. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, divido, ó, dá 3.160.000, ó. Então, 3.160.000, 1, 2, 3. E aqui, pessoal, vezes 10. Aí aqui é o seguinte, ó, tá vendo que aqui eu tenho a base 10, né? Então aqui é exponencial. Aqui eu tenho 1, ó, como se tivesse 1. Então eu mantenho a base e somos expoentes. Então aqui é menos 8 mais 1. Então aqui a resistência, então ela é 3.160.000 vezes 10 menos 8 mais 1 é menos 7. Então, menos 7 ohms, que é a unidade de medida da resistência. Então, é 3.160.000 vezes 10 a menos 7 ohms, ou seja, é uma resistência bem baixa aí. Pode-se ver que é um bom condutor, né? Uma resistência para 10 metros ali. É claro, né, pessoal, quando a gente vai ver essa questão de comprimento aí na distribuição, a gente vê na ordem ali de milhares de quilômetros, né? Principalmente, por exemplo, se é vindo de uma hidrelétrica, dela a gente sabe que está bem distante, né? Então, para chegar na distribuição ali é na ordem de milhares de quilômetros. Bom, pessoal, então a partir dessas grandezas elétricas, a gente pode também estipular a chamada potência elétrica. O que que é a potência elétrica? É aquela relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica, né? Então, ela é a relação entre, então, por exemplo, potência é igual a tensão vezes a corrente. Bom, e dessa fórmula aqui, pessoal, dessa fórmula aí eu consigo fazer, por exemplo, o cálculo de bitolas, as espessuras de cabo, né, dos aparelhos. Visto que, por exemplo, a tensão ela é sempre a mesma. Então, por exemplo, na região aqui do centro-oeste é 220 volts. Por exemplo, São Paulo utiliza 110 volts, Rio de Janeiro 110. Eu não sei se aí, acho que aí no Acre é 220 volts também, né? Utiliza 220 volts, né? Então, pela tensão ela é a mesma, né? Então todos os aparelhos têm que ser alimentados com a mesma tensão. O que vai diferenciar então um aparelho do outro é o seu consumo de corrente elétrica, que é relacionado com a potência. Então, quanto maior o consumo de corrente elétrica, maior é a sua potência. Então, a partir dessa potência, eu faço o dimensionamento dos cabos, a bitola, a espessura do cabo. Aí eu faço pela NBR 5410. Não vou abordar aqui, né, pessoal, porque não é o escopo do curso. Aqui é uma coisa mais a nível introdutório, mas para vocês terem uma noção. Mas caso queiram aprofundar, recomendo para vocês a leitura, né, ou quiser dar uma olhada na NBR 5410, certo? Que ela fala lá sobre dimensionamento, é, instalação elétrica de baixa tensão, né? No caso até 220 volts. Então, por exemplo aí, né? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Qual o valor da corrente elétrica no circuito abaixo? Bom, essa relação que a gente viu matemática aqui, pessoal, eu até pulei a primeira lei de Ohm. Na verdade, essa fórmula aqui, ó, é a segunda lei de Ohm, né? Então, essa aqui é a segunda lei de Ohm. Certo? Então, ela é a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela relaciona. Então, por exemplo, a primeira lei de Ohm, ela vai fazer uma relação entre tensão, que é igual a resistência, vezes a corrente. E todo circuito, pessoal, o que eu tenho basicamente? Eu preciso de O circuito elétrico nada mais é que os componentes ali que a gente viu, básicos, né? Que é a fonte de tensão,
os condutores, né, e a resistência. Claro, né, pessoal, a gente vai ter outros componentes, faz parte de um circuito elétrico. Então, por exemplo, o capacitor, o indutor, e se for na eletrônica, a gente vai ter mais componentes ainda. Então, por exemplo, diodo, transistor, amplificador operacional, né? Então né, vai ter um N quantidade de componentes eletrônicos que vai fazer parte do circuito. Que na verdade eletrônico, pessoal, nada mais é a gente manipular o sinal elétrico, né? Esses componentes utilizam para isso. Então, amplificador é justamente para amplificar ou reduzir. Diodo é para fazer também controle de chaveamento, né? Enfim, várias aplicações. O LED é uma luz emissora de diodo, então, a partir de uma tensão, ela gera ali um sinal luminoso. E o circuito, pessoal, então eu preciso da fonte de tensão e da resistência. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem então uma fonte de tensão, a gente vai ter uma corrente que circula e uma resistência. Então, vamos supor aqui, eu tenho uma resistência de 10 ohms e uma tensão de 12 volts. Aqui ele pergunta, qual o valor da corrente elétrica? Justamente pela primeira lei de Ohm. Então, aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a minha tensão aqui, o de 12, minha resistência é 10 e a corrente é que eu quero calcular. Então, aqui, ó, então vamos só vou inverter aqui, vou passar o 10i para cá e o 12 para cá, né? Então não altera nada. Então 10i é igual a 12. Corrente então é 12 dividido por 10. 12 dividido por 10. Aqui, ó, 12 dividido por 10 dá 1,2 ampere. Então aqui é a corrente, ó, dá 1,2 ampere, certo? Então essa aqui é a corrente que circula nesse circuito, né? Dada essa resistência, dada essa tensão aqui. Ok, pessoal, vamos continuar aí. Bom, e se eu pegar essa potência, né? Então vamos supor aí, a potência a unidade da potência é o watts, né? Então toda vez que você falar a potência de um aparelho, é tantos mil watts, é tantos quilowatts, é a potência. Agora, se eu colocar esse consumo de potência no tempo, geralmente segundos, horas ali, eu vou ter a chamada energia. A energia é justamente a relação entre a potência e o tempo em que é consumida essa potência, né, que a gente chama aí de quilowatt, né? Na nossa conta de energia é o quilowatt-hora, que é geralmente medido no mês. Então, aquele tanto de quilowatt-horas que a gente consome, por exemplo, em 30 dias. A nossa conta de energia aqui é dessa forma, né? Então, é a energia vezes o custo, né? Então, tanto aquilo que a gente consome vezes o custo de energia lá, hoje está mais ou menos aí um real, 1,10 o quilowatt-horas, mais os impostos, né? Que é da concessionária, aí são os impostos incidentes, que dá aquela conta de energia que a gente tem todo fim de mês, né? Tá, é aquela quantidade de consumo que a gente tem lá, quando a gente precisa, por exemplo, estimar para um projeto, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos fazer um projeto aí, quanto que esse aparelho consome, né? Geralmente o pessoal da área comercial, da área industrial, extrapola isso não só no mês, extrapola isso para anos, né? Um ano, dois, três, quatro e assim por diante. Em quantos anos, quanto vai ser o consumo dessa, né? Quanto que eu vou gastar? Dá uma estimativa, né? Que é claro, essas coisas de energia sempre aumenta, abaixa, então tem uma par de variações aí, né? Um par de parâmetros aí, né? Então, geralmente eles fazem isso, né? Então, por exemplo, tem indústrias aí que fazem o consumo, né? Então, por exemplo, quem trabalha na indústria, quem já ouviu falar, por exemplo, o faturamento de energia de indústria é diferente, né? Que é por demanda. Então, tem aquela tarifa, né? Então, tem a tal da tarifa azul, tarifa verde, né? Tem a tal da hora sazonal. Então, tem os diferentes tipos de tarifa. E o que que a indústria faz como alternativa? Ela atende principalmente a ter alternativas em que a energia é cara. Então, por exemplo, tem fatias do dia. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, em Goiânia já é 18 horas. Então, entre as 18 e as 21 horas,
A gente fala que é aquele horário de pico, ou seja, em que como a demanda de energia é muito mais alta, o custo dela é mais alto. Então, o que que a indústria trabalha nessas pontas ali? A gente chama de horário de ponta, né? Que é o horário de maior consumo e, claro, de maior custo. A indústria tenta pegar isso aí como uma alternativa, ou utilizar gerador diesel. Quando o diesel estava barato, né, o combustível era um insumo mais barato, utilizava-se os geradores. Hoje também por questão do custo, a gente sabe também que o diesel é poluente, a gente utiliza hoje uma alternativa. Então, por exemplo, energia solar, outro tipo de energia limpa, né? Para poder, principalmente, ter um consumo próprio para não depender da concessionária de energia. Porque a gente sabe, né, pessoal, que um dos principais gargalos da indústria ali, né, um dos principais, vamos dizer assim, um problema ali da indústria em si é a energia, né? Você sabe que todos os processos de fabricação, qualquer que seja, demanda energia. E energia a gente sabe que hoje é um insumo caro, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje vamos dizer assim, um dos principais parcelas ali de custo da indústria, energia. Então, por isso que as indústrias hoje elas buscam incessantemente a questão de fontes alternativas, fontes de geração própria de energia, né, para não depender da concessionária, para ela ter, não que ela não vá precisar de energia, mas que ela precisa a um custo menor e aparelhos e processos que sejam mais eficientes do ponto de vista energético, ou seja, que gastem menos e produzam mais, porque aí eu vou ter produtos competitivos no mercado, né? Então, se eu tenho um aparelho que gaste menos energia e que produza mais, logo eu tenho maior produtividade a um custo menor. Então, eu tenho competitividade no mercado, né? Bom, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo, ó. A resistência elétrica de um determinado forno, tá aí, forno também utiliza resistência elétrica, a sua potência é de 1.500 watts. Ela fica ligada durante 8 horas por dia. Então, determine o gasto financeiro diário em reais desse equipamento, sabendo que o custo do quilowatt-hora ele é de 42 centavos. Então, para determinar esse custo diário, pessoal, o que que eu faço? A energia consumida, que é a potência vezes a quantidade de horas, então 1.500 vezes 8 vai dar 12.000 kWh, vezes o custo da tarifa, que é 0,42. Ou seja, esse forno ligado 8 horas ligadas por dia, ela me dá um custo de R$ 5,04. Então, esse é o custo. Então, é energia vezes o custo de tarifa. Energia é potência vezes o tempo vezes o custo da minha tarifa, que é o real por quilowatt-hora. Então, cancelo quilowatt-hora, eu tenho o custo diário. Esse outro aqui, pessoal, é um circuitinho a gente utilizar a primeira lei de Ohm. Então ele vai me perguntar, ó, eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, uma resistência de 20, qual que é a minha corrente? A gente pode fazer aqui, ó. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui, pessoal, para... Pessoal, mais uma vez, se quiserem me interromper, é só falar aí, tá bom? Eu vou falando aqui, quando tá tudo certo aí, tiver alguma dúvida aí, é só falar. Então aí, pessoal, vamos fazer, deixa eu desenhar aqui o circuitinho, só pra gente, ó, então tem uma fonte de tensão, eu tenho aqui uma resistência, então eu tenho uma resistência aqui de 20 ohms. Aqui eu tenho uma corrente circulando, uma fonte negativa, uma positiva e 10 volts aqui, correto? Bom, pela primeira lei de Ohm, né? Então tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão ela é de 10, a resistência é de 20 vezes I. Então aqui ó, 20I é igual a 10, então I é 10 dividido por 20. Corto o zero aqui, ó. Então, 1 dividido por 2 é 0,5 ampere. Então, meio ampere.
Bom, pessoal, então aí foi o que eu falei, né? O circuito elétrico, ele é justamente o conjunto de dispositivos que permite, né, a circulação de corrente elétrica e o funcionamento das demandas energéticas. Então, o que que é a composição de um circuito elétrico? Eu preciso, então, de uma fonte de tensão, onde dessa fonte de tensão eu vou fazer circular a corrente no circuito. Preciso dos condutores, né? No caso, o fio elétrico, até porque eu não consigo fazer vamos dizer, essa transmissão de corrente sem um condutor físico. Então, eu preciso dos condutores e a carga, ou as chamadas demandas energéticas. Então, o que quer que seja, um aparelho, uma lâmpada, qualquer que seja que eu precise de energia, né? Principalmente energia elétrica para funcionar. A gente sabe que é praticamente tudo, né? Tudo depende da energia elétrica. Então aí, pessoal, tem o circuito e o circuito também vai ter os elementos de controle. Então, por exemplo, uma chave, interruptor, né? Então, eu vou ter um interruptor, se fechar, ele permite a circulação de corrente. Se eu abrir, eu interrompo a circulação de corrente. Aí, por exemplo, no caso aqui, ó, fechei a chave, a corrente circula, né? A fonte de tensão ela é sempre ligada, a não ser que eu desconecte também. Desconectei o cabo aqui, o ideal é não mexer, né? Que a gente sabe aqui que pode ter choque. Então, eu tenho uma chave que é uma forma de interromper o circuito sem mexer, principalmente nas fontes de tensão como dizer assim, sem ter contato com a parte viva do circuito, né? Principalmente os condutores. Então, aí a chave aberta e fechada. Fechou minha lâmpada acende. Se eu abrir, bom, não tem passagem de corrente. Logo, mas eu tenho minha fonte de tensão. Beleza, mas o condutor aqui, ó, tá aberto. Eu não consigo passar corrente aqui. Logo, minha lâmpada não funciona. Né? Tanto que, por exemplo, o carro, né, pessoal, o exemplo do carro aí que eu dou prática é o seguinte: se a gente, por exemplo, deixa o carro lá com os polos lá conectados na bateria, e se mesmo não funcionar o carro, a bateria ela está descarregando. Aí a gente funciona o carro para gerar o alternador carrega a bateria, né? Então, mas por exemplo, se eu deixar o carro parado muito tempo, a bateria vai um momento que ela descarrega, eu preciso fazer a troca dela, né? Com isso, então, a gente fala da circulação da corrente, a gente fala que tem a convencional, né, o sentido convencional, geralmente que é convencionado, sai do negativo e entra no positivo, e esse é chamado sentido convencional, que o sentido real, ela entra pelo positivo e sai no negativo, então ela faz o sentido inverso, sentido real, né? Mas isso aqui é só para convenção mesmo, só para facilitar na questão de cálculo, certo? Ok, pessoal. Era isso que eu queria falar com vocês aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento, pessoal? Tudo ok, pessoal? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Bom aí, pessoal. Então eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Aí na próxima aula eu vou continuar a falar aí, falar de resistores e de instrumentos de medição. E conforme também combinei com vocês, pessoal, eu deixo também um tempinho da aula ali, né? Eu vou tentar falar um pouco rápido, deixar o tempo da aula para vocês desenvolver a atividade também, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou finalizar então aqui, vou desejar a todos então uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Eu desliguei aqui sem querer. Tchau aí, pessoal. Tá bom, professor. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.